Amém. Jesus é o Senhor. Graças a Deus, mais uma vez, estamos aqui para servir os irmãos por meio da palavra, né? Mesmo com nossas limitações, o Senhor tem tido misericórdia de nós, tem nos ajudado, tem nos sustentado durante esses períodos, ou esse período de isolamento e dificuldade, mas graças a Deus que o Senhor tem nos mantido, tem nos suprido, tem sido fiel, né? Para comigo, para com você que nos assiste, que nos acompanha pelo YouTube, pelas redes sociais. Nós hoje vamos dar continuidade com a Escola do Evangelho, a quinta lição, cujo título é A Realidade da Palavra. Irmãos, é importante que nós possamos valorizar a Escola do Evangelho. O meu sentimento essa noite é de levar você a tocar na importância. Se você ainda não tocou, eu creio que muitos têm tocado. Nós temos tido vamos dizer assim, uma audiência, né? Uma audiência bem significativa. E nós encorajamos a você que tem nos acompanhado nessas lições a valorizar, a continuar valorizando a Escola do Evangelho. Como, né? Além de nos acompanhar, de nos assistir, também indicar esse canal para outros irmãos que ainda não conhecem, para amigos, né? É uma palavra que tem trazido consolo, refrigério. Nos dias como esse que nós estamos fazendo, é uma oportunidade grandiosa de nós levarmos a palavra de Deus para as pessoas, tá bom? E também, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e até mesmo clique aí no like. Por quê? Qual a importância disso? Se nós atingirmos um número assim razoável de pessoas inscritas no canal e de likes nos vídeos, o próprio YouTube ele recomenda esses vídeos para outras pessoas. Então, por meio de e-mail, até mesmo as pessoas recebem nos seus smartphones, nos seus Androids, né, ou qualquer espécie de telefone, as pessoas recebem a recomendação desses vídeos. Então, isso depende muito do número de curtidas, principalmente, e também do número de inscritos, tá bom? Então, encoraje mais irmãos, mais pessoas a assistirem essas aulas, tá bom? Então, vamos lá. O livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 2, ele tem nos trazido lições maravilhosas. Essa, como eu já disse, essa lição de hoje é a quinta lição, cujo título é A Realidade da Palavra. Nós tivemos 3 lições, que foram as 3 primeiras lições, cujo tema era o Deus triuno, né? E essas 2 últimas lições, a quarta lição e a de hoje, a quinta lição, o tema é a Palavra de Deus. Então, na semana passada, o nosso irmão Chico Zé compartilhou com vocês a palavra cujo título era a própria Palavra de Deus. E hoje nós vamos ficar com a realidade da Palavra de Deus. Então, meus irmãos, essa palavra de hoje, essa lição de hoje, ela vem nos encorajar, acima de tudo, e vem nos trazer luz. Por quê? Porque quando a Bíblia se refere à realidade da Palavra de Deus, isso está muito relacionado, se refere fundamentalmente a como nós nos relacionamos com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é, antes de qualquer coisa, é a palavra escrita. Nós temos um livro físico com as tintas pretas no papel branco. Então, fundamentalmente, por meio dos olhos humanos, não haveria diferença física, pelo menos, em relação à Bíblia ou qualquer outro livro. Livro de história, livro de filosofia, livro de ciências médicas e por aí vai. Fisicamente não há nenhuma diferença. No entanto, no que se refere ao conteúdo da Bíblia, a realidade da palavra de Deus, nós não podemos nos achegar diante da palavra de Deus como se nós estivéssemos lendo um livro comum. Tá certo? Para entender como é que nós nos relacionamos com qualquer outro livro? Por meio do exercício da nossa mente, né? Nós nos sentamos, geralmente procuramos nos colocar
em um lugar silencioso e vamos exercitar a nossa mente para exercitar o quê? O entendimento daquilo que nós estamos lendo. Não é assim? Só que em relação à palavra de Deus, meus irmãos, nós não podemos lê-la dessa maneira, apenas exercitando a mente. Certo? Nós vamos ver isso essa noite. Não podemos ler a Bíblia como se estivéssemos lendo um livro qualquer. É preciso exercitar o nosso espírito acima de todas as coisas, acima de qualquer outra coisa, porque a palavra de Deus é espírito e é vida. Então nós vamos ver essa noite para que nós possamos tocar na realidade da palavra de Deus e, de fato, para que a palavra de Deus possa produzir em nós o resultado a que ela se propõe. Nós precisamos ter essa postura de nos achegarmos com a palavra de Deus, com o espírito de devoção, com o espírito quebrantado, com o coração sedento de Deus, da vida de Deus, e assim exercitarmos o nosso espírito. Amém, irmãos? Veja só, quando a Bíblia diz, vamos ler aqui em 2 Coríntios, começa aqui, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 9, Senhor Jesus, acompanhe nossa leitura, né? É importante que você acompanhe junto conosco, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 9, Senhor Jesus, diz aqui, ó, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será o ministério da justiça. Esse versículo fala sobre o ministério da condenação. Paulo se refere ao ministério da antiga aliança como o ministério da condenação. Mas por quê? Porque o ministério da antiga aliança, o ministério veterotestamentário, do Antigo Testamento, ele era um ministério físico. A palavra de Deus era uma palavra escrita, a princípio, em tábuas de pedra, e, consequentemente, com o passar dos anos, ela foi desenvolvida na forma de ordenanças, né? Leis e ordenanças, a ponto de termos, os irmãos na época, o povo de Deus na época, ter o que se chama de o Torá, ou o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros escritos por Moisés. É claro que depois vieram os livros dos profetas, os livros históricos, os livros poéticos, etc. Mas, na época do Antigo Testamento, principalmente na época do ministério de Moisés, nós tínhamos o ministério da lei, nós tínhamos as letras escritas em tábuas ou escritas em livro. Era algo exterior, fundamentalmente exterior. Exterior a quê? Ao homem. O homem tinha a escritura física, a tinta preta escrita no papel branco, e aí ele exercitava a sua mente para entender, né? E entender, tentar cumprir. Mas veja só que Paulo se refere aqui como o ministério da condenação. Esse termo é muito interessante. Por que condenação? Porque, meus irmãos, quando nós tomamos a palavra de Deus apenas na esfera física, na esfera exterior, essa palavra é uma palavra apenas, unicamente, na esfera do conhecimento. E quando nós nos colocamos, quando nós nos encontramos nessa esfera do conhecimento, o que é que acontece? Nós tendemos a ser expostos primeiro. Primeiro a palavra de Deus vem nos expor, né? Primeiro ela vem colocar diante do homem a sua condição, coloca diante do homem o padrão de Deus elevado, mas essa palavra do conhecimento, ela não proporciona ao homem, não leva o homem a cumprir essa palavra. Amém? Enquanto o homem está nessa condição de conhecimento, essa palavra não produz no homem aperfeiçoamento, a ponto de levá-lo à condição de cumprir a palavra de Deus. Por isso que aqui fala de palavra de condenação, porque quem se encontra nessa condição, a tendência é se ver condenado por aquilo que a palavra está expondo,
E a tendência é condenar o próximo, é julgar as pessoas, é medir as pessoas, com base naquilo que está escrito. Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus, como eu disse, ela mostra o padrão de Deus na esfera exterior, na esfera da antiga aliança. Ela mostra o padrão, mas ela não capacita o homem a atingir este padrão. Senhor Jesus. Por isso que Paulo fala, que nós vamos ver um pouco mais na frente, por isso que Paulo escreveu que a letra mata. Quando ele escreve isso, a letra, ele está se referindo à lei. Né? E a lei era uma lei que condenava, é uma lei que julgava, mas não é uma lei que trazia ao homem a condição de cumpri-la. Senhor Jesus. Então vamos ver aqui agora em João capítulo 8, versículos do 4 ao 7. João 8, versículo 4 ao 7. Diz aqui, ó Senhor Jesus. Disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Veja só, na lei, que trazia, era aquele ministério da condenação, era aquele ministério que, aquela palavra que mostrava o pecado. A mulher que for pega em adultério, qual é a sentença? Qual é a condenação? Apedrejamento. Né? Era a lei da condenação. Mostrava a condição caída e vinha a sentença. Aí perguntam ao Senhor, tu, pois, que dizes? Continuando no versículo 6, ele diz, isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Então vejam só, Senhor Jesus, essa palavra desse ministério de condenação, ele tinha basicamente essa função, de expor a condição caída do homem. Veja que situação, não é? E o homem, para sair dessa condição, o homem que se encontrava com Deus, que buscava Deus, que tentava servir a Deus, ele se esforçava, por meio da sua força natural, a atingir esse padrão que a palavra colocava, que a palavra expunha. Né? O homem, mediante seu esforço natural, procurava cumprir essa palavra, o que é humanamente impossível. Meus amados irmãos, de uma coisa nós precisamos ficar claros, né? Que a obra de Deus, somente Deus é capaz de fazê-la, ou de cumpri-la, ou de executá-la. O homem é um cooperador. O máximo que o homem ou uma mulher pode ser, é se colocar diante de Deus para que Deus possa fazer a sua obra nesse homem e nessa mulher, para que então Deus possa usá-los, né? Como um vaso, como um instrumento. Mas não cabe ao homem. O homem por si só, ele não tem condições. Ele é incapaz de fazer a obra de Deus, ou ele é incapaz de atingir o padrão divino, porque o homem possui uma natureza caída e pecaminosa. Então, qual é o resultado desse ministério da condenação? Veja só, eu creio que essa pode ser a sua experiência, e algumas vezes tem sido a minha experiência. Quando nós nos encontramos diante de situações em que nós vemos que nós pecamos, que nós caímos, o primeiro sentimento que brota, pelo menos naqueles que são mais sinceros na busca ao Senhor, o primeiro sentimento que brota no coração é um sentimento de condenação, não é verdade? E esse sentimento, ele traz consigo uma sensação de desânimo, uma sensação de abatimento e de tristeza, ou seja, um sentimento de morte. Então, esse ministério da condenação, esse ministério da antiga aliança, Paulo fala aos Romanos, vamos olhar aqui no capítulo 7, que o resultado disso, Romanos 7:10, ó Senhor Jesus, diz o seguinte, ó, Romanos capítulo 7, versículo 10, que diz aqui, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Veja só, o ministério da condenação trouxe morte ao homem. Esse mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo
se me tornou para a morte. Porque o homem foi exposto à sua condição. Ao homem, melhor usando a expressão, ao homem foi exposta à sua condição de morte, uma condição de queda. Ó Senhor Jesus. Vamos ver aqui um exemplo, ainda nesse encargo, vamos ver o exemplo dos escribas e fariseus, né? Nós vemos, eu não vou, por uma questão de tempo, eu vou só mencionar. O exemplo dos escribas e fariseus. Vejam só, eles conheciam a lei, né? É inegável que eles eram, inclusive, chamados ou intitulados de doutores da lei, ou seja, eram pessoas que possuíam um conhecimento profundo das Escrituras. No entanto, eles conheciam essas Escrituras apenas no que eu falei anteriormente, na esfera exterior, na esfera do conhecimento. A palavra de Deus, além de ser escrita, exterior ao homem, ela possui uma essência divina. É uma essência espiritual. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. E quando nós não tocamos nessa essência da palavra, ela não produz em nós vida e, pelo contrário, ela produz em nós morte, condenação. Por isso que nós, filhos de Deus, principalmente nos nossos dias, nós precisamos ter um cuidado, bastante cuidado na nossa relação para com a palavra de Deus, para que ela possa produzir, para que ela possa ser eficaz em nós, produzir os seus efeitos. E esses efeitos fundamentais nós vamos ver também um pouquinho mais na frente. Mas eu adianto já a vocês aqui que a palavra de Deus, como vida, ela se propõe a produzir no homem o que ele mais necessita, que é vida. Amém? Mas então, qual foi os escribas? Qual foi a situação dos escribas e fariseus? Eles conheciam a lei, conheciam as profecias a respeito do Messias, conheciam toda a história do povo judeu, eles sabiam que o Messias viria, no entanto, eles conheceram as profecias, conheceram a palavra escrita, mas não reconheceram, melhor dizendo, o Senhor. Então, meus amados, aproveitando aqui, veja só como isso é sério. Muitas vezes nós corremos o risco de estarmos nessa condição, conhecendo as Escrituras, conhecendo a letra, mas não reconhecendo nas Escrituras, na letra, o Senhor. Que o Senhor nos livre de tal situação, de tal condição. Mas que ao chegarmos à palavra, nós possamos encontrar na palavra a palavra escrita e o Senhor da palavra. A palavra e o Senhor da palavra. É isso que nós precisamos fazer. Essa precisa ser a nossa busca, de conhecer a palavra e de reconhecer o Senhor da palavra. Amém? Então vamos lá. Então o que aconteceu? Eles não reconheceram o Senhor, né? Então aqui nós podemos dizer o seguinte, que nós não, ao contrário dos escribas e fariseus, nós não podemos nos contentar em apenas conhecer a letra, em apenas ter o conhecimento exterior, mas nós precisamos buscar o conhecer no nosso aspecto interior. Para isso, é preciso conhecer a vontade de Deus. Vamos dar uma olhada aqui em Colossenses capítulo 1. Oh, Senhor Jesus. Colossenses 1, 19. Aliás, Colossenses 1, 9. Diz aqui, ó. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha só, irmãos, uma das coisas que a palavra de Deus, quando tomada nessa esfera do conhecimento, nessa esfera apenas doutrinária, exterior, ela produz na mente do homem opiniões, diferentes interpretações. Por isso que na cristandade hoje, como um todo, nós temos diversas correntes doutrinárias
porque são várias interpretações pessoais a respeito do que está escrito. Não há unidade para aqueles que se aproximam da palavra de Deus apenas de maneira superficial, apenas nessa esfera do conhecimento, na esfera exterior. Nós precisamos adentrar e tocar na vida que tem nessa palavra. Nós precisamos exercitar o nosso espírito a ponto de tocarmos de uma maneira profunda e termos uma experiência profunda com a palavra. Porque se tivermos uma experiência apenas superficial, apenas no aspecto ou na esfera da doutrina, não será gerado em nós esse entendimento espiritual. O entendimento espiritual é resultado da vida, quando nós tocamos na vida da palavra. Por quê? Porque a palavra é espírito, a palavra é vida. Se a palavra é espírito, quando nós tocamos no espírito da palavra, o que é que nós temos? Não apenas um entendimento intelectual, conceitual, mas, acima de tudo, nós teremos o conhecimento espiritual. Aí aqui eu abro um pequeno parêntese. O que é conhecimento espiritual? Para muitos, conhecimento espiritual, ou para alguns, melhor dizendo, né? Conhecimento espiritual é você conhecer, eu sei qual é o versículo tal, capítulo tal, é você conhecer a Bíblia, conhecer as doutrinas, saber onde está um versículo aqui, outro versículo ali, eu preciso do versículo tal, tal, tal. Isso é bom e é necessário, principalmente para aqueles que têm o encargo de anunciar as boas novas, de falar para as pessoas. Essa é fundamental, ter um domínio, pelo menos básico, saber manejar, saber onde é que estão os livros, a ordem dos livros, né? Isso é fundamental. Mas se limitar apenas a isso, isso não significa conhecimento espiritual. O conhecimento espiritual é aquele resultado da experiência do crente com Deus. Amém? Quando nós temos uma experiência com o Senhor, que nós somos tocados na nossa carne, nós somos impactados por uma situação ou outra, e aquilo nós carregamos para o resto da nossa vida, a partir daquele momento nós ganhamos experiência na esfera do Espírito, experiência espiritual, ou conhecimento espiritual. O conhecimento espiritual é conhecer a Deus profundamente, e não apenas conhecer a sua palavra superficialmente. Amém? E esse conhecimento é produto da nossa experiência com Deus. Amém, irmãos? Então vamos seguir aqui. Vamos lá. Ó Senhor Jesus. Então, esse primeiro ponto aqui, nós vimos essa dimensão, né, terrenal ainda, do risco que nós temos de ficarmos apenas nessa esfera da palavra exterior, da letra preta no papel branco. É preciso conhecer a letra, mas é preciso não apenas se limitar a esse aspecto, porque esse é um aspecto ainda superficial, nós precisamos entrar na palavra, para tocar na vida e no espírito que tem na palavra. Amém? Aí nós passaremos a desenvolver um conhecimento profundo. Amém. Então vamos ver aqui agora em João capítulo 6, versículo 63. Amém? João 6,63. 6,63, que diz aqui, ó Senhor Jesus. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então veja só que a palavra do Senhor, agora nós já estamos aqui, na esfera do Novo Testamento. Amém? Não estamos agora tratando aqui nesse momento apenas do que foi falado na lei. Não, aqui agora nós trazemos uma palavra neotestamentária. Inclusive essa palavra, a palavra, né? Quando ele diz as palavras que eu vos tenho dito, essa palavra em grego significa rema, que é a palavra de Deus, mas ainda é a palavra exterior, né? Mas essa palavra neotestamentária, ela não apenas é a palavra falada por Deus ou escrita,
mas ela é fundamentalmente, ela possui duas naturezas. Na verdade, é uma natureza só, não é? A palavra de Deus, neotestamentário, como também na palavra do Antigo Testamento. A palavra de Deus como um todo, ela possui uma natureza. Primeiro, ela tem uma natureza de cunho espiritual, celestial. A essência da palavra de Deus é que ela é espírito. Amém? Então, se a palavra de Deus é espírito, se eu uso só a minha mente, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir tocá-la. Eu não vou conseguir experimentá-la. Não será possível para mim ter a realidade, que é o tema dessa noite. Não será possível para mim desfrutar da realidade dessa palavra. Por isso que Deus fez o homem como espírito. Veja que coisa maravilhosa. Deus fez o homem corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. E a palavra de Deus, ela tem a sua dimensão física, a sua realidade física, para que o homem possa ver e tocar, mas também ela tem a sua natureza, como eu já disse, espiritual, para que o homem possa não só ver, ler, tocar, com os olhos e com a mente, mas que o homem possa, acima de tudo, penetrar nessa palavra, exercitando o seu espírito. Louvado seja o Senhor. Deus é perfeito e nos criou de maneira perfeita. E assim, ela será vida para nós. Então, o que é preciso? Nós precisamos buscar essa vida. Nós precisamos tocar nessa vida, exercitando o nosso espírito. Amém? Dessa maneira nós teremos a realidade, experimentaremos a palavra de maneira profunda, cheia de realidade. Mas por quê? Vamos ver. Olha só, 1 João agora, capítulo 1. Esse versículo, essa passagem é muito rica. Estava desfrutando hoje e vendo, né? Quão rico é isso aqui. Ó, 1 João, capítulo 1. Oh, Senhor Jesus. 1 João, capítulo 1, versículos 1 e 2. 1 João, capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz aqui, ó. Senhor Jesus, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, veja só, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, veja quanta experiência esses homens tiveram, as nossas mãos apalparam, tudo resultado de experiência, com respeito ao quê? Ao verbo da vida. Amém? Esse verbo é a palavra, e essa é a palavra da vida. Senhor Jesus, é essa a vida de João 6,63. E ele continua, e a vida, essa vida, ela se manifestou, e nós a temos visto, hoje ela é assim, ela é acessível, né? E dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, ó, é como assim, eu vejo no meu dia a dia, eu toco no meu dia a dia, nessa palavra, na vida, eu experimento essa vida, eu desfruto dessa vida, por isso eu falo para as pessoas, eu anuncio às pessoas. A vida eterna. Essa palavra vida, no grego original, não é aquela palavra, ela diz, é a palavra zoé, né? Não é a vida psique, ou a vida bios, né? Mas é a vida zoé, é a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então veja só, essa palavra é o próprio Senhor como verbo da vida. É o Filho como palavra, materializado na palavra. E essa palavra é vida, louvado seja o Senhor. Irmãos, quando nós tocamos nessa vida, sabe qual é o resultado? Olha, eu vou colocar 2 exemplos aqui para vocês. Sabe qual é o resultado de quem permanece apenas na esfera do conhecimento, da superficialidade? O máximo que pode acontecer é você entender, ou alguém entender a palavra. Amém? Mas quando nós nos aprofundamos, adentramos nas profundidades da palavra, e passamos a desfrutar a palavra como vida, como verbo da vida, não só é produzido em nós entendimento, mas ela nos toca e nos transforma. Essa palavra, ela muda a nossa vida. Ela muda o nosso pensamento, até a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, a nossa forma de encarar a vida, de encarar o mundo, de se relacionar com as pessoas.
Essa palavra ela tem um poder tremendo. É a vida eterna, irmãos. É a vida que venceu a morte. É a vida de ressurreição. É a vida que vence todas as coisas. Amém? Então essa palavra, quando nós tocamos nela, nós somos transformados. É disso que João está falando. João está dizendo aqui que ele viu, que ele experimentou, ele apalpou e a vida dele foi transformada, foi mudada completamente. Esse é o desejo de Deus para comigo e para com você. Que nós possamos ser tocados por essa palavra. Amém? E sermos transformados. Ó Senhor Jesus. Então, ele diz aqui, né? Que é preciso ler a Bíblia desfrutando da Bíblia. Se relacionando com o Senhor. Nós temos a palavra e o Senhor da palavra. Nós precisamos ir à palavra nos alimentando, como se nós estivéssemos nos relacionando com o Senhor, buscando o Senhor. O desejo de Deus é que o homem seja, desde o início da criação, é que o homem fosse controlado pelo Espírito. Né? A parte mais profunda do seu ser. Mas devido à queda, o homem passou a ser controlado pela sua alma. Então a alma, ou o corpo, né, dependendo da condição, quando o homem se encontra numa situação ainda mais caída, ele é controlado pelo corpo, né, pelos desejos da carne. Mas existem homens que são controlados pelas suas emoções, pela sua mente, pela sua vontade. Mas o desejo de Deus ao criar o homem é que o homem fosse controlado pelo Espírito, que o Espírito exercesse domínio sobre a alma e, consequentemente, sobre o corpo. Então, irmãos, quando nós formos ler a Bíblia, nós precisamos voltar ao princípio. Amém? Precisamos deixar sermos controlados pelo Espírito. Exercitando o nosso espírito, como nós já fomos filhos de Deus, regenerados, nós vamos encontrar no nosso espírito o quê? Ou quem? O Deus Espírito. E lá na comunhão, nós vamos tocar na vida de Deus e seremos transformados. Ó Senhor Jesus. Então, não vamos separar a palavra do Espírito. Pelo contrário, vamos à palavra, entender a palavra escrita, impressa, mas desfrutando, nos relacionando com o Senhor, exercitando o Espírito, né? Lendo e orando, por exemplo. Ó Senhor Jesus, o que era desde o princípio, Senhor, Tu eras desde o princípio. Eu tenho ouvido, eu tenho visto, né? Ou seja, você vai lendo, tocando na vida, desfrutando, extraindo da palavra todo o Espírito e toda a vida. Meu irmão, minha irmã, ao fazer isso, a nossa vida é mudada. Nós somos transformados. Ó Senhor Jesus, graças a Deus. E olha só, como eu falei no início, o que nós mais precisamos, dá uma olhadinha aí em Efésios 2:1. O que o homem, o que as mulheres mais precisam hoje é de vida. Vivemos dias conturbados, violentos, cheios de incertezas, medos e angústias. E o que nos falta? O que é que nós precisamos? Irmãos, a nossa maior necessidade é a vida. Quando nós tocamos na palavra de Deus, irmãos, é impossível nós ficarmos cabisbaixos, tristes, abatidos. É impossível. Quando eu e você tocamos no poder que tem essa palavra, na vida, no espírito que tem essa palavra, o que é que acontece comigo? O que é que acontece com você? Nós nos enchemos de vida. Nos enchemos de vida. E vida é abundância. Não é? Com a vida, nós nos enchemos de encargo, nos enchemos de entusiasmo, nos enchemos de esperança, trazer o Senhor de volta, pregar, né? Encorajar os irmãos, servir. Às vezes, o poder da morte anda nos sufocando. Né? Além das situações exteriores sufocantes. Então, é muita pressão sobre nós que o mundo exerce, o pecado e tudo mais. Só há a vida de Deus em nós, mediante a palavra, o exercício do Espírito, tocando na vida, no Espírito. Quando nós tocamos nisso, esse poder que nós temos um poder tremendo dentro de nós, que é essa vida Zoé, essa vida eterna, a vida de ressurreição. E esse poder nos enche de esperança, nos enche de entusiasmo, mesmo que as situações exteriores sejam
aos olhos humanos, contrárias a isso. Mas se encha da palavra de Deus, você vai vencer. Eu vou vencer. Amém? Venceremos quando estivermos cheios da palavra de Deus, porque não nos faltará força no nosso espírito. Amém? Ó Senhor Jesus. Então veja a condição do homem. Ele vos deu vida. Efésios 2:1. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Essa era a condição do homem de morte. Essa era a nossa condição. O espírito do homem na queda foi amortecido. Ele ficou inativo. O homem só pode tocar em Deus, só pode se relacionar com Deus mediante o exercício do seu espírito, do seu homem interior. Como Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Amém? Só que o espírito do homem foi amortecido, ficou inativo, apagado. Ó Senhor Jesus. Por isso que o homem hoje, ele se ocupa só com as coisas que envolvem a mente e o corpo. Você vê na televisão, vê nas redes sociais, vê na vida social como um todo, os homens buscando as coisas dessa terra, ocupando os seus pensamentos com as coisas dessa terra, porque o seu espírito está inativo, está adormecido, isso desde a queda. Senhor Jesus, mas louvado seja o Senhor, que nosso espírito foi regenerado. Amém? Quando nós cremos no Senhor, recebemos a vida do Senhor como o Espírito, hoje nós podemos usar esse Espírito e ser libertos de todas essas coisas negativas, terrenas, que tentam nos aprisionar, nos sufocar e nos pressionar. Ó Senhor Jesus, por isso vamos nos relacionar com a palavra de Deus, exercitando sempre o nosso espírito. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. E o irmão fala aqui, né? 1 Coríntios 2, 14. Ó Senhor Jesus. Aqui, ó. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Louvado seja o Senhor. Essa é a maneira de nós tocarmos no Espírito e termos discernimento espiritual, exercitando o nosso espírito. Amém? Então, meus irmãos, por último, nós vimos aqui a questão da letra, não é? A da antiga aliança. Nós vimos aqui o Cristo e a palavra. Nós vimos também o Espírito, né? A palavra como o Espírito que dá vida. E por último, para encerrar essa lição, nós vemos aqui o modelo de Moisés. Mesmo Moisés, no Antigo Testamento, mesmo ainda naquela esfera ainda neotestamentária da palavra como uma experiência exterior, mas a atitude de Moisés é um exemplo atemporal, tanto para os irmãos da era do Antigo Testamento quanto para a nossa era. No exemplo das filhas de Zelofeade, o que é que estava escrito? O que é que se dizia? O que é que aconteceu? Acredito que a maioria dos irmãos se recordam, né? As filhas de Zelofeade ficaram viúvas. A lei dizia que a herança das terras, elas deveriam ser entregues aos maridos ou aos filhos homens dos pais. Essas senhoras, essas filhas, elas perderam o pai e não tinham esposos, né, ou maridos. Elas, como mulheres, segundo a lei, não tinham direito à terra. Porque nessa época era assim, era aquilo que estava escrito e ponto final, né? Quem vive nessa esfera do Antigo Testamento ainda, ou quem vive nessa esfera da experiência exterior da palavra, se prende unicamente ao que está escrito, né? Se limita ao que está escrito
e não consegue tocar na dimensão espiritual, no conteúdo mais profundo do espírito da vida da palavra. Só que Moisés, veja só o exemplo de Moisés. Moisés não decidiu, as filhas de Zelofeade, vêm até ele com essa pendência, e Moisés, o que é que Moisés faz? Não chega e, olha, ele poderia ter feito isso. Não, está escrito o quê? Assim, assim, então vocês não têm direito. Não. O que é que Moisés faz? Moisés vai até o Senhor. Olha só. Consulta o Senhor. E o Senhor diz a ele, olha, elas têm razão. Né? Então, o que é que fica de lição para nós? Que quando nós formos para a palavra, irmãos, nós não podemos ficar presos unicamente a tinta preta no papel branco. A gente precisa ir, ler, entender, mas acima de tudo, consultar o Senhor. Amém? Precisamos ir à palavra com esse sentimento, com espírito de oração. Porque aí nós teremos entendimento espiritual. Nos será possível ser revelado a vontade de Deus. Nós vamos ir além do que está escrito. Nós poderemos ter uma visão abrangente, rica, profunda, uma esfera celestial, espiritual. Porque a palavra é isso, como já foi dito essa noite. Não só a tinta preta, a palavra exterior, mas quando essa palavra se torna uma experiência subjetiva, pessoal, nós adentramos nas profundezas dela e passamos a ter uma visão mais alargada e mais profunda, tocando e vendo e compreendendo a vontade de Deus. Foi isso que Moisés fez. E é isso que somos encorajados essa noite a buscarmos o Senhor na sua palavra com esse espírito de consulta, com esse espírito de oração, indo para a palavra, desfrutando da palavra, se relacionando com Deus na palavra, tocando no Senhor da palavra, desfrutando dele e orando e consultando, e aí Deus vai revelar a sua vontade para nós. Amém? Então, o irmão encerra essa lição com a seguinte frase, né? Que ele diz que é preciso, da nossa parte, como os filhos de Deus, buscar o equilíbrio. Né? A Bíblia fora de nós, mas o Espírito dentro de nós. Precisamos ler a Bíblia, usar a nossa mente, mas deixar a nossa mente ser conduzida pelo Espírito. Ou seja, nós temos a palavra escrita no nosso exterior e temos o Espírito todo inclusivo no nosso interior. Essa combinação, essa inter-relação vai fazer com que nós tenhamos o quê? A realidade. Nós poderemos experimentar a realidade da palavra de Deus. Amém? E aí a palavra vai produzir em nós os seus efeitos. Quais são os efeitos? Vai nos encher de espírito e vida. Amém? Vai nos dar força para que nós possamos continuar na caminhada cheio de entusiasmo, cheio de poder, cheio de encargo. Amém? Louvado seja o Senhor. Então essa noite agora a gente conclui. Vamos agora para os questionários. Não é isso? Eu quero que você possa acompanhar junto conosco nas respostas, mas ao mesmo tempo você pode, né? A gente sempre orienta. Se você quiser, você pode dar um pause aí, fazer sua resposta e depois conferir com a nossa. Tá bom? É uma maneira rica, né, de se aprofundar um pouco mais nessas lições. Então, o que é que diz aqui? A primeira pergunta. O que se entende por a letra mata? Você lembra? O que é que se entende por a letra mata? Bem, eu responderia assim, veja o que é que você acha. Que a letra sem espírito, ela resulta em morte. Se o homem se limita só ao que está escrito, se Moisés se limitasse só ao que estava escrito, as filhas de Zelofeade seriam deserdadas e uma injustiça seria praticada. Mas quando ele consulta o Senhor, ele vai até o Senhor mostra para ele a sua vontade. Então, nós temos de ir ao Senhor para ganhar a luz e a vida na palavra. Se nós formos à palavra e não tocarmos no Senhor da palavra, ficarmos só na esfera exterior, isso vai gerar morte. Amém? Então é preciso que o homem vá à palavra, à letra, mas toque também e exercite o seu espírito. Caso contrário, ele não vai tocar na vida, não vai tocar no espírito, vai ficar na esfera da morte. Amém? Pergunta número 2.
Dê um exemplo de como a letra pode matar. O irmão aqui traz um exemplo curioso e bem interessante. Olha, o alimento, por mais saboroso que seja, ele pode matar. Se você não mastigar direito, se você engolir sem mastigar, tem casos, né, principalmente de crianças. Aí eu já me deparei com situações no meu trabalho com isso. Crianças morrendo asfixiadas. Mas ela não comeu algo assim saudável? Sim. O alimento preparado, às vezes até pela sua mãe, pelos pais, com muito carinho. Mas se ela não mastiga o suficiente, o alimento pode até matá-la por asfixia. Né? Por isso que ele pergunta assim, dê um exemplo de como a letra pode matar. A palavra de Deus, longe de Deus, cria algo que pudesse nos matar. Quando Deus se apresenta para nós como palavra, é porque Ele quer nos encher de espírito e da vida eterna. Mas se nós não tivermos um procedimento adequado para comer, nós podemos morrer por asfixia. Então o que é que nós precisamos fazer? Como já foi dito aqui várias vezes nessa noite, né? Nós precisamos ler, sim. Precisamos exercitar nossa mente para entender, sim. Mas deixar nossa mente ser conduzida pelo Espírito. Nós precisamos ruminar, mastigar, ou seja, além de ler, além de compreender, nós precisamos exercitar o nosso espírito. Amém? Senão, poderemos tocar só na esfera da morte. Ó Senhor Jesus. Questão número 3. Como levar a leitura da Bíblia para uma experiência mais elevada? Eu anotei aqui. O nosso contato com a Bíblia não pode ser formal, como se nós estivéssemos lendo um livro de história ou uma bula de remédio, só procurando entender. Não. Né? Se fizermos isso, nós corremos o risco de nos contentar com o conhecimento doutrinário. O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos exercitar o nosso espírito para conhecer a palavra de Deus de uma maneira mais profunda. Né? Por isso que ele diz aqui, como levar a leitura da Bíblia para uma experiência mais elevada? É você exercitando o seu homem interior, o seu espírito, buscando o Senhor com o espírito de oração. E essa palavra, ela vai ser parte de nós, com o tempo ela vai ser constituída em nós. E aí sairemos apenas dessa esfera superficial da letra e iremos para uma experiência mais elevada. Começaremos a experimentar e a conhecer a vontade de Deus, ter um conhecimento profundo do Senhor por meio da sua palavra. Ó Senhor Jesus. Questão número 4. Como Deus nos dá o equilíbrio na vida cristã? Falei agora há pouco, né? Como é possível ter esse equilíbrio? Ou seja, é preciso nós temos a palavra escrita, nós temos essa palavra exterior, escrita, impressa, né? O que é que nós precisamos fazer? E a palavra? Primeira coisa, nós não podemos negligenciar a palavra de Deus, não lê-la, precisamos ler. Mas além disso, tendo essa palavra exterior, precisamos usar o nosso espírito interior. Aí nós vamos ter um equilíbrio do aquilo que é exterior com aquilo que é interior. Aí isso nos trará equilíbrio e revelação. Amém? Quinta pergunta. Que aprendemos com o exemplo de Moisés e as filhas de Zelofeade nessa lição? O que foi que você aprendeu? Eu aprendi, creio que você também, que nós precisamos sempre, quando formos para a palavra, não entendermos ou tivermos, da nossa busca com a palavra, nós estarmos sempre buscando o Senhor na leitura da nossa palavra, sempre consultando o Senhor. Foi isso que Moisés fez. Não tomou uma decisão, não tomou uma interpretação. Não, eu acho que não. Ir até o Senhor. Senhor, revela para mim, mostra para mim qual é a tua vontade. Essa é a lição que fica para nós. Buscar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus com espírito de oração, com espírito de busca. Amém? E por último, a última pergunta de hoje. Relacione a vida e o Filho de Deus. Relacione a vida e o Filho de Deus. Olha só, aí nesse ponto aqui, eu vou ler um trecho aqui, porque eu achei muito rico, da lição. Diz assim, que seria a resposta, certo? Ele diz aqui, podemos entender que a verdade como letra é o suficiente para nos libertar. Amém? Mas não é assim. Devemos ter a verdade como o próprio Senhor para nos libertar. Por isso, o Senhor acrescentou, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Precisamos da verdade e do Filho. O Filho é a verdade. João
14:6. Ou seja, não ficar só na esfera da letra, né? Não é só a letra que nos liberta, a verdade quanto a palavra escrita que nos liberta, mas principalmente o Filho como a palavra que nos liberta. É preciso tocar no conteúdo, nas profundezas dessa palavra. E as profundezas dessa palavra é a sua essência, espírito e vida. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu espero que você tenha sido encorajado, eu espero que você tenha sido suprido, assim como eu fui essa noite. E você não esquece de dar o like aí, de clicar no like e recomendar essas lições para os seus amigos, para outros irmãos, certo? Que o Senhor tem nos enchido com esse encargo de suprir o povo de Deus com a sua palavra nesses dias de isolamento. Amém? Jesus é o Senhor e um grande abraço aí para todos os irmãos. Amém. Fé é o elemento fundamental de alguém escolhido e chamado por Deus. O justo viverá por fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. O livro Fundamentos da Fé Cristã contém 24 lições que visam fundamentar e fortalecer a fé cristã. Ele é a continuidade do volume 1, abordando os mesmos temas, porém de modo mais abrangente e profundo. O objetivo é que o leitor seja mais firmado e fundamentado na fé, tornando-a inabalável. Numa época em que tantas ideologias tentam enfraquecer nossa fé, a leitura desse livro se faz necessária para os que anelam ter um viver individual e coletivo com sabedoria e equilíbrio que agrade a Deus e os conduza em triunfo para o reino de Deus. Que sua fé se torne inabalável com a leitura deste livro.